Bom dia, professor Sandro, tudo bem? Meu nome é Suzy, eu fiquei de enviar o trabalho para o senhor, né? Eu agradeço principalmente a compreensão. Naquele dia eu estava na aula, na quarta-feira, mas a minha irmã passou mal, ela não estava muito bem, ela mandou mensagem, aí como é só eu e ela aqui em Curitiba, eu fui, porque, né, é minha irmã, e meus parentes moram no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, né? A gente veio para cá para estudar e acabou ficando, estudando, né? Estamos continuando a estudar. Mas foi um imprevisto, né? Eu agradeço a compreensão do senhor, da turma. Eu havia deixado um resumo que eu tinha feito com um amigo que estava do meu lado, porque eu ia entregar esse resumo, né? Eu queria fazer no formato de roda de conversa. E eu gosto bastante de resumos, porque quando eu preciso, geralmente eu consulto o meu caderno, né, para poder relembrar. Então, por isso que eu fiz naquele formato, eu coloquei os tópicos principais. Espero que ele tenha entregado. Na hora eu estava um pouco nervosa, então eu deixei com ele rapidinho, falei, por favor, entrega. Então eu só saí mesmo para tentar chegar rápido no local. Graças a Deus ela tá bem, né? Foi uma intoxicação, algo assim, mas ela tá bem, graças a Deus. Então eu vou falar um pouquinho, professor, né, do resumo que eu fiz sobre o que eu entendi do decreto, tá? Então o decreto que eu peguei é o 4.887 de 2003, das comunidades quilombola. Esse decreto ele regulamenta os direitos das comunidades quilombolas às suas terras. Pelo que eu entendi, a Constituição de 1988 ela já havia reconhecido constitucionalmente, né, a existência do direito às terras quilombolas, mas na Constituição não regulamentava a prática de como que isso iria acontecer, sabe? Então, a garantia de direitos, quem eram os responsáveis, quais eram os procedimentos. Então, tudo isso não havia na Constituição e o decreto foi criado e foi colocado dessa forma, né? Então, o decreto ele foi criado pelo governo Lula, né? Acredito que foi assinado, né, dia 20 de 11 de 2003. E esse decreto, né, foi justamente no Dia da Consciência Negra, né, para celebrar, e ele nasce para dar esse caminho tanto jurídico quanto prático para as comunidades quilombolas, já que a Constituição reconhecia esse direito, mas não tinha detalhado as práticas e os procedimentos de como ele iria acontecer. Então foi isso que eu entendi. Continuando, né? Quem são essas comunidades quilombolas, né? E por que essa, essa, essa preocupação, né, de regulamentar, de trazer toda essa prática do direito às terras, né? Aí eu busquei um pouquinho também para falar, né, que essas comunidades são um grupo étnico-racial que mantém uma identidade própria, e essa identidade própria está ligada à resistência, né, contra a opressão histórica e a ancestralidade africana e o modo de vida, né, como eles construíram, né, a cultura, e o território ele é parte essencial dessa identidade, dessa ancestralidade, desse reconhecimento histórico. Então, por isso da importância, né, desse decreto. E aí ele fala também como que funciona a parte prática do decreto, ele detalha o caminho, né, que tem que percorrer. Então, o primeiro passo do decreto, a comunidade se declara quilombola, depois ela é certificada pela Fundação Palmares, e depois o INCRA, que é o órgão que conduz, né, os processos de demarcação, titulação de terras, conduz os estudos técnicos de demarcação. Se houver algum conflito com algum proprietário, há uma desapropriação, né? Eu acredito que daí o governo pague, né, um valor justo aquele proprietário para que aquela terra seja, né, demarcada e titulada, né, para aquela comunidade quilombola. E o título final, que daí é decidido, né, pelo grupo ali, que é a parte final, né? Quais são os direitos assegurados, né, que apareceu no decreto, né? Os principais direitos são a titulação coletiva, que impede a venda, né, e troca de terra, a preservação da cultura e o modo de vida quilombola, e a segurança jurídica, que essas comunidades não sejam expulsas ou invadidas, né? A gente sabe que na prática é uma luta muito grande por isso, né? A gente sabe que é difícil, mas esse decreto ele vem trazer essas luzes, né, para que tenha respaldo, né, se caso aconteça alguma coisa. Eu trouxe também a importância desse decreto, então ele
ele tem um papel simbólico, prático e jurídico, né? Ele representa toda uma reparação histórica frente à escravidão, ele fortalece a diversidade étnico-racial no Brasil e ele assegura, né, as tradições, a cultura, as condições de cidadania, de dignidade para as famílias, né, comunidades que estão ali no quilombo, né, os quilombolas. E as controvérsias, né? Eu coloquei no final as controvérsias porque conforme eu fui pesquisando sobre o decreto, apareceu, né, essas algumas frases assim no Google, né, que eu falei, nossa, né, durante a minha caminhada eu não havia reparado, mas houve, né? Então, houve um questionamento, né, pressão do agronegócio e também da mineração para que tirasse, né, esse decreto, né, para que fosse derrubado, né? Então parece que não houve só essa tentativa, pelo que eu entendi ali no contexto da reportagem que eu li, foi um processo que começou em 2012 e ele foi terminar em 2018, né? Demorou todo esse tempo e muita pressão, né, do agronegócio sobre isso, mas o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele declarou, né, sua constitucionalidade, garantindo a validade e legitimidade do decreto. Então, acredito que essa controvérsia é muito importante, porque não é a primeira vez, né, e não vai continuar sendo. Acredito que vai ter muitos caminhos. Isso daqui ainda foi no jurídico, mas acredito que acontece muita coisa sem a gente saber, né, publicamente. Né? Então, esse decreto que eu pesquisei, eu percebi que ele é muito mais, né, do que uma norma apenas jurídica, né? Ele remonta aí o passado e o presente, fortalece a luta, né, das comunidades quilombola e traz, né, essa questão de cidadania, de igualdade e principalmente, né, legitima a terra que faz parte, né, dessa cultura também. Né, esse espaço que eles estão, que também é um espaço sagrado, né? Eles reconhecem isso, eles precisam para manter essa ancestralidade. Então, esse decreto ele vem para fortalecer aquilo que foi falado na Constituição de 1988, né, de uma forma muito mais prática, para que não aconteça esse tipo de controvérsia, né, mas que os direitos das comunidades sejam garantidos. Né, eu também coloquei no final ali do resumo algumas referências que eu peguei, porque eu fui pesquisando e aí foi aparecendo, né, e eu fui clicando e fui tentando entender um pouquinho, né, o que eu também observei conforme eu fui lendo, assim, professor, né, dos desafios. Pelo que eu entendi, mesmo tendo essa regularização, ainda é muito difícil, né, um processo muito difícil para se manter, né, para eles conseguirem se tornar uma comunidade quilombola, ter todo, então é um processo ainda é muito longo, mesmo tendo já juridicamente o decreto, aquilo que a gente conversou, né, das controvérsias. Essa foi uma controvérsia que eu achei, né, mas acredito que tanto comunidades indígenas quanto quilombolas sofrem ameaças, né, por essas questões de terra e não só ameaças, mas a própria violência em si, né, e muitas vezes não é reportado ou não aparece na mídia, mas essas coisas acontecem em diversas cidades, né? E também as políticas públicas, né? Eu acredito que se a gente que está, né, num local onde a gente não tem que ter a obrigação de brigar, né, por isso, né, de ir atrás, a gente já sofre com alguns problemas, né, das políticas públicas. Imagine também as comunidades quilombolas que às vezes o espaço onde é demarcado, né, e tudo mais, é retirado um pouco do local, da cidade, do centro, né? Então acredito também que todo esse processo de políticas públicas também falta aí entre saneamento, saúde, escolarização, né? E eu não digo somente a questão da saúde brasileira, mas até a questão também de pensar como que seria a saúde quilombola, como que seria a escolarização quilombola, né? Pensando, né, nos dois, né, na questão brasileira e também na sua própria cultura ali, né? Tentando valorizar esses dois. Então, eu acho que no final agora, né, essas questões que eu apontei para mim foram alguns desafios que eu observei enquanto eu estava lendo, né, alguns artigos. E é isso. Eu agradeço, professora. É um pouco do que eu entendi. Se precisar também eu falo com a turma, não tem problema nenhum. Acredito que vai dar aí uns 10 minutinhos.
Mas eu gostei bastante de pesquisar, sabe, sobre as comunidades. Como eu moro no Vale do Ribeira, eu já fui para lá, né? Eu já fui nos espaços, né, onde tem os quilombos. A gente fazia, né, muitos trabalhos para conhecer. Toda a minha família também vem, né, da comunidade quilombola. O meu avô era quilombola, só que o quilombo dele se desfez, né? E aí a gente não teve mais contato com isso, né? Então ficou até a parte do meu avô, né? Depois disso, o meu pai, né? Nós não tivemos tanto esse contato. Mas a gente tem amigos, tem parentes mais distantes, né? Que ainda estão nesses espaços e que a gente vai lá, visita, né? Tudo mais. Mas para mim foi muito bom, né? Entender um pouco mais sobre isso. Eu agradeço e agradeço também a compreensão, tá bom? Tô disposta também, se caso o senhor quiser que eu faça algo a mais, né? Não sei se eu perdi algo a mais também no texto, mas tô disposta a fazer qualquer coisa, tá bom? Obrigado, professor. Até mais.